Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam todas bem-vindos, bem-vindas a este estudo bíblico Raio-X da Bíblia de hoje. O nosso tema é Orando como Moisés no Salmo 90. Orando como Moisés no Salmo 90. Mas vamos rezar, convido-vos a rezar a oração que o Papa Francisco sugeriu para o Jubileu 2025. Vamos introduzir-nos ao tema através desta oração do Jubileu Ordinário da Igreja 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, acabamos de rezar a oração do Papa Francisco para o Jubileu Ordinário da Igreja 2025. Dizíamos, o nosso tema hoje é Orando como Moisés no Salmo 90. E estamos aprofundando o tema da oração, não é? Indo ao encontro do apelo do Papa ao declarar o ano 2024 como o ano da oração. O ano 2024 é o ano da oração em preparação para o jubileu de 2025. Então, indo ao encontro do apelo do Papa, nós estamos a abordar o tema da oração a partir das figuras bíblicas que se distinguiram de maneira especial na oração. Então, homens e mulheres de oração na Bíblia é o tema geral, não é? Que assim nós intitulamos o tema geral das nossas apresentações nestas semanas, homens e mulheres de oração na Bíblia, e depois cada semana estamos a tratar um homem ou uma mulher de oração na Bíblia. Então hoje é Moisés através do Salmo 90. Uma breve introdução a este Salmo 90. O Salmo 90 é uma oração atribuída a Moisés. Nas nossas Bíblias tem o título de
oração de Moisés, e este salmo reflete sobre a brevidade da vida humana e a eternidade da vida divina. A brevidade do homem e a eternidade de Deus. É um salmo que fala de que a vida do homem é breve, enquanto que a vida de Deus é eterna. É o tema principal deste salmo. Neste salmo, Moisés implora a Deus para lembrar a fragilidade do ser humano e lhe conceder a sabedoria para viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Então, este salmo, dizíamos, trata da brevidade da vida do ser humano e da eternidade da vida de Deus, mas também neste salmo vemos que Moisés pede a Deus sabedoria para poder viver cada dia como se fosse o último. É interessante também que neste salmo constata-se que a humanidade, o ser humano, não vive para sempre devido ao pecado que cometeu, devido à queda. Então ele não vive para sempre. Enquanto Deus, que nunca cometeu pecado, ele vive para sempre. É interessante também constatar neste Salmo 90 que o homem, na idade ainda, digamos, jovem, o homem não entende o conceito da eternidade. Ou melhor, o homem não se importa, o homem, a mulher, o ser humano, a pessoa humana, não se importa da temática da eternidade, da brevidade da vida e começa a abordar esta temática na velhice. Já na idade avançada, o homem começa a interessar-se no tema da morte, no tema da brevidade da vida. Ao ser humano, digamos, resta, neste Salmo 90, resta clamar a Deus por sabedoria e direção. Então, neste salmo, o ser humano é desafiado a confiar em Deus e a pedir sabedoria e direção de Deus. Este salmo é atribuído a Moisés, como dizíamos, porém o conteúdo provavelmente de muitos autores, mas a tradição de Israel atribuiu este salmo a Moisés, e é provável que a composição inicial, a composição primitiva do salmo tenha sido de Moisés, que Moisés tenha composto a oração inicial, o salmo inicial, que depois foi retrabalhado, mas foi reelaborado. Mas a mensagem principal do salmo fica aquela de que a vida do homem é breve, enquanto que a vida de Deus é eterna. Moisés provavelmente compôs esta oração para que o povo a rezasse diariamente na tenda e o sacerdote a rezasse no tabernáculo durante a caminhada pelo deserto. O Salmo 90 é muito rico e ajuda também a melhorar a nossa meditação e a nossa oração hoje. Por isso é que, de fato, escolhi este Salmo 90 para
o estudo bíblico de hoje. Então, é um salmo muito rico para a nossa meditação e oração hoje. O conteúdo do salmo é muito rico. Aqui a pergunta que nos acompanha é: o que é que aprendemos desta oração de Moisés? Porque temos vindo a dizer, esta é a terceira semana que estamos a abordar o tema da oração para poder ajudar o povo de Deus a rezar neste ano 2024. Temos vindo a dizer que, embora estejamos a refletir sobre a oração, o objetivo principal é que nós rezemos mais e melhor. Então, aqui a pergunta é: o que é que podemos aprender? O que é que aprendemos desta oração de Moisés, o Salmo 90? Então, esta é a pergunta que vamos desenvolver, vamos responder na segunda parte, depois da pausa musical. Então, vamos a uma brevíssima pausa musical. Deus tudo pode, eu creio no poder da oração, eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Deus tudo pode, eu creio no poder da oração, eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Então, bem-vindos à segunda parte
do nosso estudo bíblico, depois da oração introdutória e depois da breve visão do Salmo 90, passamos agora a responder à pergunta que nos guia, a pergunta que nos orienta: o que aprendemos da oração de Moisés no Salmo 90? Esta é a pergunta. A resposta: vamos ter 7 respostas, 7 lições, 7 pontos que podemos extrair desta oração de Moisés no Salmo 90. Primeiro ponto: reconhecer que Deus é a habitação segura para o ser humano. Reconhecer que Deus é a habitação segura para o ser humano. Se formos ler o versículo 1 deste salmo, não é? Diz o seguinte: prece de Moisés, homem de Deus, Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração. Então aqui temos o primeiro versículo do salmo, onde de fato podemos ver a constatação de que Deus é a habitação segura para o ser humano. Adonai Ma'on Atá. Então aqui Senhor, fostes nosso refúgio. Estava a ler em hebraico, não é? Esta é a versão da Bíblia em hebraico. A Bíblia, não me canso de reiterar esta informação, que a Bíblia, a maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, alguns poucos em grego. Então, aí diz o versículo 1, uma expressão aqui, gostaria de me deter nela, não é? Aqui diz Adonai Ma'on Atá. Adonai Ma'on Atá. Senhor, tu, Atá, Ma'on, refúgio. Por que eu detenho aqui nesta expressão em hebraico? Porque interessa-nos aqui o termo refúgio. Ma'on. Ma'on. Este termo, esta palavra refúgio, que em hebraico é Ma'on, quer dizer habitação. A versão da Bíblia que estou a usar é aquela da Ave Maria, diz refúgio, mas o hebraico usa a palavra Ma'on, que quer dizer habitação. Isto interessa-nos para poder enriquecer a nossa oração. Tudo o que acontece em nossa vida acontece em Deus. Então, esta é a atitude que nós devemos levar na oração, no momento da oração. Tudo o que acontece em nossas vidas acontece em Deus. Nada é oculto. Vivemos em Deus. Ele é a habitação do ser humano. De fato, viver sem Deus é como viver sem casa, viver sem habitação. Viver sem Deus é como dormir na rua, sem teto, vulnerável aos perigos do dia a dia.
E temos também aqui, neste salmo, a ideia da proteção. Por isso é que depois a Bíblia Ave Maria traduz Maon, diz refúgio, em vez de habitação. É pela ideia de proteção. Proteção. Deus é a nossa proteção. Porque em casa, numa habitação, eu sinto-me seguro, protegido em casa. Tem portas, tem janelas, eu sinto-me seguro. Então, Deus, neste salmo, é a nossa proteção. É o lugar seguro. Então, este é o sentimento que me leva à oração. E eu vou à oração porque Deus é minha habitação, é minha proteção. A minha habitação, a minha casa, mesmo que seja muito protegida, com segurança, guardas, portas reforçadas, janelas reforçadas, eu não sou nada sem Deus. A habitação, a única habitação segura é Deus. Quando o ser humano abandona Deus e se sente seguro com os bens, as riquezas materiais, as proteções humanas, então o ser humano, está a viver ao relento, sem casa, desprotegido. Então é importante que a oração me leve a reconhecer que sem Deus nada sou. Deus é a minha habitação, Maon, o meu refúgio, a minha proteção. Então é muito importante isso também na sociedade de hoje, onde nós nos sentimos seguros porque tem guarda em casa, tem cão em casa, tem proteção, tem portas seguras, tem tudo bem protegido, mas a verdadeira proteção do ser humano, a verdadeira Maon, do hebraico, a verdadeira habitação segura é Deus. Deus é a nossa habitação segura. Então, como é que isso nos ajuda a rezar, a melhorar a nossa oração? Quando nos colocamos diante de Deus em oração, nós devemos ter em mente que aquele Deus a quem nos dirigimos é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira habitação, é o nosso lugar seguro, é o nosso refúgio. Então nós nos dirigimos a Deus com esta consciência de que o Deus a quem eu falo, a quem eu me dirijo, é minha habitação segura. E eu não posso confiar apenas na proteção humana, na proteção material, no exército, na polícia, na segurança. A proteção segura e verdadeira é Deus, o Criador. Segundo ponto, o que aprendemos da oração de Moisés no Salmo 90? É a pergunta a que estamos a responder. Segundo ponto, declarar que Deus é o único Deus. Aprendemos desta oração de Moisés que nós, na oração, devemos declarar com palavras de que Deus é o único Deus. Isso encontramos no versículo 2. Diz o seguinte: antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Ata El. Então aqui é outra expressão hebraica aqui, outra expressão em hebraico neste versículo 2, uma expressão muito rica, vamos explicar dentro de instantes. Então a expressão hebraica é Ata El, quer dizer tu és Deus.
Ata tu, ele, Deus, ou Senhor também pode ser. Vós sois Deus, tu és Deus. Notar aqui a diferença entre o versículo 1 e este versículo 2 vai nos dar alguns elementos para compreendermos a mensagem do versículo 2 do Salmo 90, e uma mensagem que depois, dizíamos, enriquece a nossa oração. Então aqui há uma diferença entre o versículo 1, onde se usa o verbo Adonai para Senhor, e este versículo usa o termo El, Deus. Então, o Senhor, aqui El, Deus. El, o termo que se usa aqui, El, é o termo genérico para Deus. Mas aqui quer dizer o Deus, o único Deus. Declarar que Deus é o único Deus, aquele a quem pode, digamos, o único Deus a quem pode, a quem depende a minha existência. É o único Deus. Agora, estas ideias são importantes porque o crente não pode orar tendo outros deuses. O cristão não pode continuar a rezar, se quer rezar bem, de uma maneira agradável a Deus. O cristão deve, no momento da oração, dirigir-se àquele Deus que é o único Deus na sua vida. Não pode continuar a rezar a Deus, mas tendo outros deuses, pensando em outros deuses, em curandeiros, em feiticeiros, em outras coisas mesmo, em dinheiro que se converte em Deus, em prazeres. Então, não, tudo concentrado em Deus, a quem eu me dirijo neste momento. Ele é o único Deus. Então, isto aprendemos do Salmo 90, aprendemos da oração de Moisés. Falar para Deus, falar, dizer a Deus, vós sois o único Deus. Isto é muito importante. Deus precisa ouvir de nós isso, de que Ele é o único na nossa vida. É como quando as pessoas se amam e dizem, tu és o único, tu és a única. A outra pessoa gosta. Então, aqui também é com Deus, que nós, os seus filhos, possamos dizer, como Moisés, tu és o único Deus. Tu és o Deus. Não há outro, e eu não tenho outro. Não é por acaso que na aliança do Sinai, não é? Deus declara pela boca de Moisés, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quer dizer, vós sereis o meu único povo e eu serei o vosso único Deus. Então o El hebraico aqui do versículo 2. Então, o cristão não pode continuar a adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar outros ídolos neste mundo. Eis a raiz da falsidade religiosa, tanta hipocrisia religiosa, né? Nos nossos dias há muita gente que se declara cristã, mas não reconhece, não adora um só Deus, adora muitos deuses. Então, a falsidade religiosa, a falsidade cristã, há muito cristão falso, há muito cristão hipócrita. Então, é muito importante aqui aprender, melhorar a nossa oração, concentrando-nos e dizendo, tu, ó Deus, és o único Deus na minha vida. Não tenho outro. Não tenho outro. Passamos ao ponto número 3. O que é que aprendemos do Salmo 90, a oração de Moisés? A aceitar que o destino do ser humano está nas mãos de Deus. Isto é muito presente, muito forte, muito marcado no Salmo 90. Vejamos só versículos 3 e 4,
diz o seguinte, esses versículos dizem o seguinte: reduzis o homem à poeira e dizeis, filhos dos homens, retornai ao pó. Versículo 4: porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Então aqui temos 2 versículos, mas o que nos interessa, o que eu gostaria aqui de sublinhar é o versículo 3. É o versículo 3. Vou ler em hebraico simplesmente para poder sentir o que diz esse versículo, depois explicar, embora alguns de vós não entendais o hebraico, mas eu vou ler, e é uma língua bíblica. Vou ler para poder talvez os sons destas palavras bíblicas penetrar o nosso ouvido. Diz assim o versículo 3, a expressão que me interessa, não é? Tashev enos ad daka vatoamer shuvu bne Adam. Vou traduzir: fazeis voltar o homem ao pó da terra, dizendo, regressa, filho de Adão. Shuvu bne Adam, regressa, até é plural, regressem, filhos de Adão. Shuvu bne Adam. Que é importante na oração, esta ideia aqui, como é que pode melhorar a nossa oração? A morte é um chamamento de Deus Criador para o homem retornar ao pó. De fato, ele diz, fazeis voltar o homem ao pó da terra, dizendo, regressa, filho de Adão. É um chamamento de Deus Criador para o homem retornar ao pó. Isso quer dizer que o destino do ser humano está nas mãos de Deus e é preciso estar preparado para responder afirmativamente a este chamamento divino. O homem, a pessoa humana, não pode continuar a viver distraído, cheio de distrações e preocupações. O mundo está cheio até de vitórias e triunfos, distrações e preocupações, mas o convite do Salmo aqui é não perder o foco. Somos pó da terra, porque Deus nos vai chamar. Ele vai dizer, retorna ao pó da terra. Então, a oração, na oração, como é que a nossa oração pode ser de qualidade? Se nós, na oração diante de Deus, reconhecermos, o ponto número 3, aceitarmos que o nosso destino está nas mãos de Deus. Rezar, dirigir-se a Deus, aceitando, admitindo que o meu destino está nas mãos de Deus. Então, a minha oração não vai ser arrogante, a minha oração vai ser humilde. Vai ser humilde. Bene Adam, filho de Adão. Filho da poeira. Adão quer dizer terra, solo, poeira, areia. Então, e é um chamamento de Deus que diz, volta, filho de Adão, filho da areia, filho do pó, filho da poeira. Então, é importante isto, irmãos, que na oração, ao orarmos a Deus, ao rezarmos ao Senhor, partir deste princípio que, afinal, eu sou filho do pó e eu serei chamado a retornar ao pó. Mais outra pausa musical e voltamos dentro de instantes.
Essa música é Jesus falando com você. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem que eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. La la ya, la ya. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui. Viver em mim é um bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Terceira parte do nosso estudo bíblico de hoje. Depois da pausa musical, continuamos a abordar o nosso tema de orando como Moisés no Salmo 90. Já fizemos uma primeira parte que consistiu na oração do Papa Francisco para o jubileu. Depois disso, fizemos uma breve introdução ao Salmo 90 e aí fizemos uma breve pausa. Depois da pausa, começamos a responder à pergunta: o que é que aprendemos da oração de Moisés? Então, começamos por dizer, primeiro ponto, reconhecer que Deus é a habitação segura para ser humano. Segundo ponto, declarar que Deus é o único Deus. Terceiro ponto, aceitar que o destino do ser humano está nas mãos de Deus. Passamos ao quarto ponto, reconhecer que a vida humana é fugaz. É fugaz, foge. É breve, é fugaz, é breve. Gostaria de ler os versículos aqui. Aqui temos vários versículos sobre esta ideia. Versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Falam da vida humana que é fugaz. Mas eu vou deter-me nos versículos 5 e 6. Me deter nestes dois versículos, 5 e 6. O versículo 5 diz o seguinte: vós os arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva virente, que viceja e floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Então eu gostaria de me deter aqui nesta palavra, hazir,
Hazir, o que é Hazir em hebraico? Hazir é uma erva verde da manhã, que dura apenas uma manhã. E Moisés usa esse simbolismo para descrever da brevidade, da fugacidade da vida humana. É fugaz, é como Hazir, erva que é verde de manhã e dura apenas aquela manhã, porque o sol se levanta, ela seca. Então a vida humana é assim, é a fugacidade da vida, floresce, brilha, parece que tudo vai bem, com boa saúde, com bens, com viaturas, com machambas, com gado, com trabalho, com tudo, é prosperidade. Mas tudo desvanece num abrir e fechar de olhos. A atitude aqui de Moisés que nós aprendemos é que eu devo colocar diante de Deus e esta convicção de que tudo o que sou e tudo o que tenho passa, é breve, é um Hazir, é uma erva verde da manhã que só logo que o sol se levanta, começa a brilhar, ela murcha. Então é assim a vida humana. E nós, na oração, temos que levar estes sentimentos da vida fugaz diante de Deus. Isto leva-nos à humildade de que nós não somos nada. Temos que apresentar ao Senhor como estou a viver os dias da minha vida, que não se trata, depois vai dizer o Salmo 12, não é? Nesta ideia, ensinai-nos a contar bem os nossos dias para alcançarmos a sabedoria do coração. Então aqui não se trata de viver os dias da minha vida contando 10, 20, 30, celebrando aniversários, mas a capacidade de todos os dias apresentar ao Senhor as minhas obras. O que fiz hoje? O que fiz por Deus e pelo seu povo? Isso é que é contar os anos, dar-se conta de que os anos estão a passar e ao mesmo tempo prestar contas a Deus cada dia, sem esperar eu morrer e prestar conta no dia do julgamento, mas desde agora, noite, de dia, perguntar o que estou a fazer por Deus e pelo seu povo, quais são os frutos que estou a produzir, porque o tempo passa e não retorna. O tempo, a vida humana é fugaz, é breve. Ponto número 5. O que é que eu posso aprender da oração de Moisés no Salmo 90? Admitir que a humanidade está a sofrer as consequências do seu pecado. Isso está claro, muito claro, nos versículos 7 e 8. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocastes diante de vós as nossas culpas e os nossos pecados ocultos à vista dos vossos olhos. Então, admitir que a humanidade hoje está a sofrer as consequências do seu pecado. Então, o sofrimento, não é? O sofrimento que a humanidade hoje experimenta é mesmo consequência do seu pecado. E qual é o pecado da humanidade? Rejeitar o Senhor. Rejeitam a Deus. Não querem saber de Deus. Não querem que Deus os importune. Então Deus é um incômodo. A palavra de Deus é um incômodo, porque fala coisas que depois nos perturbam, nos deixam um bocado não digamos confortáveis,
Porque a palavra de Deus critica a nossa vida, a palavra de Deus critica o nosso estilo de vida, as nossas opções de vida. Então, muita gente não quer saber da palavra de Deus. Enquanto que aqui do Salmo 90, nós temos que admitir que a humanidade, partindo da palavra de Deus, a humanidade está a sofrer as consequências do seu pecado. E aqui a solução não é só rezar, mas abandonar o pecado. Para nós deixarmos de sentir as consequências do pecado, a solução passa por abandonar o pecado. Então, nós vamos à oração com esta intenção de querer abandonar o pecado. Então, é isso que aprendemos de Moisés. Ir à oração, ir diante de Deus, ir à adoração com a vontade de querer mesmo abandonar o pecado. Vamos ao ponto número 6. Ponto número 6. O que é que aprendemos? A pergunta é a mesma. O que é que aprendemos da oração de Moisés no Salmo 90? Aprendemos o quê? A aceitar o silêncio de Deus. Diz o versículo 13: voltai-vos, Senhor, quanto tempo tardareis ainda? E sede propício aos vossos servos. Então, que interessa-nos a pergunta: chuva Adonai ad matai. Ad matai. Quanto tempo ainda tardareis? Aceitar o silêncio de Deus é o que aprendemos deste salmo. Se formos para trás no versículo 3, é interessante comparar estes dois versículos, o versículo 3 e o versículo 13. Versículo 3 e versículo 13. No versículo 3, Deus chama o homem dizendo: retorna, filho de Adão. Mas neste versículo 13, é o homem que chama Deus, dizendo: retorna, Senhor, até quando? O verbo usado é o mesmo, não é o mesmo chuva nos dois versículos, quer dizer voltar, retornar ou arrepender-se. Mas o que nos interessa aqui, que pode melhorar a nossa oração, é a pergunta: até quando? Ad matai. Até quando? Ad matai em hebraico. Que refere-se ao tempo do homem, não ao tempo de Deus. Esta pergunta aqui: até quando? Afinal, até quando tardareis? Esta é uma pergunta do ponto de vista humano. Vê-se aqui a dificuldade de abraçar o ritmo de Deus. Moisés, que tem dificuldade de abraçar o ritmo de Deus. Esse querer que Deus se submeta aos nossos critérios, planos e desejos. Enquanto que a oração é um momento em que o orante faz a experiência de que, afinal, a lógica de Deus não é a lógica humana. O orante faz, a pessoa que ora tem que fazer o esforço de abraçar o que Deus determina. Deus não se deixa influenciar por ninguém. Então, esta pergunta: ad matai, até quando? Devemos nós assumir esta pergunta: até quando? Diante da doença, até quando? Nos problemas da vida, até quando demorareis, Deus? Então, o desafio aqui é aceitar o silêncio de Deus. Então, eu vou à oração, como que isto melhora a minha oração? E eu vou à minha oração com todas aquelas orações que eu acho que não foram por Deus respondidas, todos aqueles meus problemas, mas eu aceito o silêncio de Deus.
aceito a demora de Deus, porque Deus tem os seus tempos, tem o seu ritmo, tem a sua lógica. O que para nós parece demora, para Deus não é. Para Deus não é demora. Ainda não chegou o tempo. Então a oração deve ser fundada nessa convicção de que afinal o silêncio de Deus é importante, é bom, faz bem. Faz bem, o silêncio de Deus faz bem. Isto é muito doloroso poder afirmá-lo, sobretudo para quem está doente, reza e não é curado, poder dizer que afinal essa decisão de Deus não me curar faz-me bem. Mas é assim mesmo, dói, mas é a verdade. Deus silencioso no mundo faz bem à humanidade, faz-nos bem que Deus fique silencioso, que Deus não intervenha sempre que nós gritamos, sempre que nós clamamos por Ele, Deus cura-me, Deus faz aquilo, Deus intervém, Deus dá-me paz. Esse silêncio de Deus faz bem. É o momento para nós reconhecermos na oração que afinal Ele é Deus. Tem os seus critérios, tem os seus tempos, tem a sua lógica e tem os seus objetivos. Último ponto, reconhecer que Deus é bom. Então aqui é mesmo para terminarmos o último, sétimo ponto, reconhecer que Deus é bom. É isso que aprendemos da oração de Moisés. Temos aqui alguns versículos muito breves, eu vou lê-los. Estamos a concluir, versículo 14, 15, 16 a 17. Cumulai-nos desde a manhã com a vossa bondade para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Versículo 15. Consolai-nos tantos dias quantos nos afligistes, tantos anos quantos nós sofremos. Versículo 16. Manifestai a vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos vossos filhos. Versículo 17. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favorecei as obras das nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Então, concluindo, aqui, como é que estes versículos nos ajudam a rezar melhor? Insisto aqui, eu não gostaria que isto permanecesse na teoria, escutar e aprender sobre a oração, que isto seja depois praticado, concretizado na oração. O que é que podemos aprender aqui? Que a bondade de Deus é desde a manhã. Então, quando nos levantamos do sono, versículo 14, sempre que nos levantamos do sono, reconhecemos a bondade de Deus. Dizemos, Senhor, a tua bondade é eterna, permanece para sempre. Levantei-me do sono, não morri, porque a tua bondade é eterna. Segundo ponto dentro deste último ponto aqui, não é? É que do versículo 15 constatamos que a bondade de Deus faz esquecer as experiências de sofrimento, as experiências amargas. A bondade de Deus. Se eu na oração reconhecer a bondade de Deus para mim, então eu vou pouco a pouco esquecendo os momentos amargos, as experiências duras e amargas da vida. Então, para eu poder esquecer as experiências duras e amargas da vida, eu devo diante de Deus professar a bondade de Deus, que é infinita. Terceiro ponto. A bondade de Deus repousa sobre o ser humano e faz prosperar os seus planos, os planos do ser humano. Isto é, os planos que nós fazemos prosperam apenas porque Deus é bom. Insisto, os planos que nós fazemos prosperam. Nós conseguimos alcançar as nossas metas não porque somos dignos, não porque somos bons, não porque somos santos. Nós alcançamos as nossas metas porque Deus é bom. Então, a importância de, na oração, e eu sempre
professar diante de Deus. Professo no Deus bom, no Deus eternamente bom. Então, como verão, irmãos, aqui é rica esta oração de Moisés. Tomemos estes sentimentos e atitudes extraídas da oração de Moisés do Salmo 90 e imitemos-las na nossa oração, enriqueçamos a nossa oração, rezemos mais no ano 2024, rezemos, tomemos estas atitudes dos grandes homens de oração na Bíblia, como Moisés, grande homem de oração na Bíblia, aprendamos deles e rezemos em preparação ao jubileu, para que Deus nos conceda a esperança, Deus nos conceda a reconciliação, Deus nos conceda o perdão, Deus nos conceda a paz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Deus vos abençoe, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.